Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou fazer um sistema simples de cadastro utilizando o Java. Vou acessar aqui então as pastas onde estão os projetos. Aqui ela abriu dentro da pasta 29 objeto, vou sair dela clicando em Java. Aqui dentro de Java vou criar uma nova pasta, vou colocar o nome nela de 30 e cadastro. Vou clicar em OK, clicar com o botão direito na pasta e em abrir com Visual Studio Code. Com o Visual Studio Code aberto, vou vir aqui na pasta cadastro, vou criar aqui uma pasta e vou colocar o nome nela de src. Dentro dessa pasta vou criar um arquivo, eu vou colocar o nome nele de principal.java. Nesse arquivo principal.java vou chamar um package, que eu vou colocar o nome nele de com empresa. Aí você pode colocar o package do jeito que você quiser. Isso aqui é só para treinamento. E aí eu vou começar a codificação aqui com public class e principal. Aí coloco também o public static void main com string args e aqui dentro eu vou começar a codificação. Então, primeiramente, o que eu vou fazer é criar um menu para nós podermos fazer o nosso sistema de cadastro. Aqui você ainda não aprendeu, mas você já sabe o que é laço. E aqui nós vamos utilizar o laço do while. Então, agora você vai aprender o que é o do while. Ele é escrito dessa forma aqui. Então, nesse formato, ele começa a fazer enquanto essa regra aqui não valida. Então nós temos que ter um menu, né, que é o que eu vou criar. Então dentro aqui desse do, quando ele entrar aqui, ele já vai começar a mostrar esse menu aqui, ó. Esse menu aqui ele vai saltar uma linha, aí o 0 você vai digitar para sair, o 1 para cadastrar e o 2 para mostrar. E aqui saltar uma linha. Então aí você vai ter esse menu. Nesse menu aqui, quando você fizer esse procedimento aqui, ele vai mostrar. Aí conforme você escolhe, você vai tendo a opção de cadastro. Logo abaixo dessa opção aqui, ó, eu vou colocar essa frase aqui para digitar uma opção válida e essa tag, que vai receber a conversão de uma string. Ou seja, porque aqui, ó, eu vou digitar o 0. Se caso eu digitar uma letra, ele vai converter e vai dar inválido. Então, eu vou fazer essa opção aqui justamente para não dar erro quando eu digitar uma letra. Então, fazendo assim, se eu digitar qualquer letra, não ser o número 0, 1 ou 2, ele vai dar um erro e pedir para digitar uma opção válida. Então, isso eu tenho que fazer durante aqui a codificação. Então, observa que eu vou utilizar aqui uma variável int, uma variável tag, que vai ser inteira, então eu vou criá-la aqui em cima. Int tag e já vou inicializá-la com 0, que é o de sair. Então, para que o meu menu seja válido, eu vou criar aqui também uma estrutura que você ainda não conhece, que eu ainda não passei para você, mas eu vou passar agora, que é o switch, que é outra estrutura que a gente utiliza aqui na linguagem Java. Esse switch aqui ele vai fazer o seguinte: enquanto você digitar um número, ou seja, esse número será atribuído à tag, então eu utilizo a tag validamente aqui. Então, quando você digitar um número, esse número eu vou validar aqui, ó. Se caso esse número for o número 0, então aqui dentro ele entra e vai ter que efetuar um procedimento. E o procedimento que ele vai fazer aqui, ele vai colocar uma frase, saiu do programa, e automaticamente ele vai sair porque o 0 aqui é a opção sair. Então, como que eu faço? A partir do momento que ele lê essa informação, ele dá um break, ou seja, ele passa daqui e vem para cá. Ó. Quando ele vier para cá, então ele vai, o tag vai ter o valor 0, e aí eu vou falar aqui, ó, que o tag, enquanto ele for diferente de 0, ele fica lá. Mas se por acaso alguém digitar, aqui eu coloquei errado, aqui assim que é diferente. Se caso ele digitar 0, então ele vai sair e aí finaliza o menu.
Então, aqui eu vou colocar, e se caso ele digitar uma letra, por exemplo, a letra J ou a letra O, ao invés de digitar 0. Então, logo abaixo aqui, ó, do case, eu coloco um defull. O defull, ele é justamente para falar assim, ó, você digitou uma opção errada. Se eu digitar 0 aqui, digitou uma opção errada, e aí ele retorna aqui no tag. E aí aqui no tag ele vai receber aqui, na verdade, ele vai voltar aqui em cima, no do. Vai fazer toda essa parte. Aqui ele vai receber a informação no tag e o tag vai validar novamente o número que você digitou. Então eu tenho aqui, além do caso 1, caso 0, na verdade, eu tenho o caso 1, que é se por acaso ele digitar aqui o valor 1, então ele vai cadastrar, e se caso ele digitar o 2, então eu coloco assim, ele entra aqui para fazer, para mostrar a informação. Então eu venho aqui e coloco break também. Esse break é que o caso, ele gera aqui, ó, essa codificação ela é isso aqui, ó. Então o caso 0 ela é essa codificação, no caso 1 é a codificação e o caso 2 é a codificação. Então tudo que tem aqui entre o caso e o break, ela é validada quando é utilizado o 0. Então agora nós vamos fazer a validação referente ao caso 1. Então aqui no caso 1 ele vai cadastrar. Então eu venho aqui no caso 1 e coloco a opção para cadastro. Então eu vou colocar aqui que ele vai utilizar um user register. Esse user register eu vou criar ainda. E lá nesse user register eu vou criar um método chamado store. Então eu vou vir aqui em SRC. Primeiramente eu vou criar dentro de SRC uma pasta chamada com. Dentro da pasta com eu vou colocar uma pasta chamada empresa. E dentro da pasta empresa eu vou criar uma pasta chamada services. Na verdade, registers. Vou colocar esse nome registers. E dentro da registers eu vou criar um arquivo chamado user register.java. E agora eu vou vir aqui, ó, e copiar esse principal. Vou vir por aqui que é mais fácil, ó. Vou vir aqui e copiar esse principal para dentro, jogar ele para dentro de com. E agora jogar ele para dentro de empresa. Pronto, agora ele está aqui dentro junto com a pasta registers. Vou voltar aqui, aí ele deu um errinho aqui, ó. Vou fechar, cancelar aqui, deixa eu ver, tem que salvar, né? Dá um Ctrl S para salvar, vou fechar ele aqui por enquanto. Agora, deixa eu ver se aqui, ó, ele tem essa opção aqui, que está errada, e essa aqui. Então vou excluir essa aqui primeiro, que ele copiou sem nada. Agora eu vou voltar lá e copiar. Aqui por aqui também dá certo. Deixa eu ver. Segurar aqui e jogar para dentro de empresa. Mover. Aí sim, agora ele está dentro de empresa. Aí e registro tem a registers aqui. Então aqui dentro também eu vou colocar o mesmo pacote, só que aqui dentro ele vai ficar, além de ficar dentro do pacote com empresa, eu crio também o pacote registers. E aqui dentro eu faço o public class user register. E dentro aqui também eu vou criar o public store e colocar dentro dele aquela opção. Então vamos vir aqui, ó. Você vai ver que aqui dentro do principal nós criamos aqui o store, o user register store. E aqui é user register store. Então aqui dentro nós vamos primeiramente cadastrar uma opção que nós vamos chamar aqui de nome. Esse nome ele é o do usuário que nós vamos cadastrar. Então nós vamos criar uma classe
chamada usuário. Então nós vamos vir aqui dentro de empresa e criar uma nova pasta onde nós vamos colocar o nome model. E aí dentro dessa model, na verdade eu coloco com esse aqui, models. E aí dentro da models nós vamos criar uma classe chamada user.java. E aí dentro aqui dessa user.java nós também vamos colocar um package, né, que é a opção dela, e vamos criar uma classe com o public class user. E aí dentro dessa opção nós vamos ter três atributos, que é ID, name e age, que nós já fizemos em vídeos anteriores, essas opções, e aí vocês também já fizeram lá nas opções anteriores os gets e os sets. Então nós já vamos colocar aqui todos eles, ó, o get e o set, do ID, do name, do age. Então essa aqui é a classe nossa de usuários. Se você não sabe o que eu estou falando aqui, veja o vídeo anterior que você vai entender quando nós criamos lá o usuário. Então isso aqui já está pronto, eu posso até fechar aqui, e aí eu vou voltar aqui, ó, e utilizar nesse register as opções para cadastrar nome de usuário, na verdade o name, e aí esse name ele vai receber, através do name aqui, ó, ele vai receber. Esse name é um atributo também que eu vou criar aqui dentro do user register. Esse atributo aqui é aqui do user register. Então eu vou utilizá-lo dessa forma aqui e ele vai receber uma entrada. Essa entrada eu vou colocar sc.next next line, que ele vai ser do scanner. Lembra que lá em alguns momentos anteriormente nós fizemos o scanner, e o scanner ele recebe aqui o import da classe scanner. Então eu crio o scanner aqui e chamo ele aqui, ó, sc.nextLine. Ele vai receber a string e vai jogar aqui dentro. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui agora a instância de um objeto, que é o objeto da classe usuário. Então fazendo assim, ó, eu vou criar aqui o usuário da classe usuário. Esse objeto ele vai chamar lá na classe usuária pelo setName. Ele vai chamar o setName e adicionar o name, que é justamente esse name aqui, ó, lá na classe usuário. Então eu vou fazer o mesmo procedimento aqui embaixo, só que agora eu vou fazer com a opção da idade. Aí o ID nesse momento aqui eu não vou colocar, porque o ID eu vou adicioná-lo depois, na hora que eu for criar uma lista para adicionar essas informações. E aqui no age, observe que também eu estou pegando o next line e transformando em int, porque aqui o age é int, justamente aqui também no usuário ele é um int. Ó. Então nós vamos transformar essa informação em int para não dar problema de entrada. Aí feito isso aqui, ó, quando eu peguei essa classe user, preenchi ela com nome e idade, eu vou retornar essa classe. Então eu venho aqui e retorno o user, que é justamente esse objeto. Então esse objeto está carregado com o nome e a idade do cadastro aqui, ó. Aí quando ele retornar, ele tem que retornar aqui através do user, que é a classe. Então para que eu possa utilizar essa classe aqui, eu tenho que chamar ela aqui em cima, ó. Eu tenho que vir aqui e importar. Então eu importo essa classe dentro do pacote com empresa models e user. Então eu coloco aqui, ó, models e user. Feito isso, eu estou importando essa informação, ela retorna e vai cair aqui, ó, na classe principal.
aqui nesse local eu vou recebê-la através do user e vou criá-lo aqui em cima também, logo abaixo aqui na entrada da classe. Então aqui eu tenho que chamar tanto a user register quanto a user, porque eu estou utilizando aqui o user register que eu criei aqui e a user que eu criei aqui. Então, e além disso eu tenho que chamar também o scanner, porque aqui em cima, aqui nesse local eu usei o scanner, então eu tenho que importá-lo lá também. Lá em cima eu vou jogar o import do scanner. Então agora eu tenho, está pronta essa parte aqui. Então ele foi lá, registrou a informação através desse store, chegou e jogou aqui no user. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui agora um outro objeto, que vai ser o objeto user service. Esse user service ele vai criar também um método chamado store e vai armazenar o user, que é justamente esse objeto aqui, ó, que eu acabei de receber. Então eu jogo ele aqui e armazeno. Então eu tenho que criar agora o user service. Vou vir aqui nas empresas, criar a pasta services, e dentro da pasta services eu vou criar o user service.java. Aqui dentro da user service eu vou criar também um package, né, que vai ter o nome de services, e aí eu vou chamar a classe aqui com o public class user service. E dentro dessa user service eu vou criar o public, só que agora eu não vou retornar nada porque eu estou cadastrando, e esse cadastro vai ser um cadastro que eu não vou ter retorno, então eu coloco o void. E aí eu posso colocar aqui. Lembra que eu estava passando lá um parâmetro da classe usuário, que é o objeto user? Então eu vou vir aqui e receber como esse objeto user aqui dessa forma. Então aqui em cima eu tenho que importar o objeto, na verdade a classe user, dessa forma que eu fiz, como eu fiz lá na anterior. Então utilizando aqui o models. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou chamar agora uma nova classe, que vai ser a classe repository. Essa repository eu vou colocar o nome no objeto no método de save. E vou passar também o user agora através disso aqui. E esse user repository eu também vou criar aqui uma classe dentro que chama uma pasta repositories. E dentro dessa pasta eu vou criar uma classe chamada user repository.java. E aí dentro da user repository eu vou chamar o save. Primeiramente eu vou criar o package aqui em cima, chamar também o public class user repository, e aqui dentro sim eu chamo public void save. Void porque não retorna nada, e o save é o nome do método que eu criei. Aqui também eu tenho que passar o parâmetro user. E então eu tenho que importar o user aqui em cima, porque eu estou utilizando ele aqui. Né? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui apenas e colocar user.setID, porque vai ser o ID vai ser criado aqui. Então eu vou criar aqui em cima, ó, observa aqui, ó, antes de criar o método, eu vou criar um atributo, que eu vou colocar o nome nele de private int id, e vou iniciar com 0 esse id. Como o id ele começa pelo número 1, então antes dele iniciar eu vou incrementar esse id e depois passar o valor. Ou seja, ele vai começar em 0, então ele incrementa e atribui, seta lá no id do usuário
o valor 1, que é justamente esse usuário aqui, ó. Então, quando ele vier aqui, já tem o nome, já tem a idade, ele vai adicionar também o ID. Feito isso, ele vai pegar e chamar uma lista de usuários e adicionar nesta lista de usuários o objeto user. Então, essa lista de usuário eu tenho que criá-la. Como que eu crio uma lista de usuário? Chamando uma opção do Java que é o list. Então, eu venho aqui e crio o list de usuário, coloco o nome users na lista e vou e instancio ela com o new e utilizo o ArrayList para fazer a criação dessa lista. Aqui eu estou criando uma lista vazia e a partir desse momento aqui eu adiciono nela um usuário. Então toda vez que eu fizer salvar, ele vai adicionar um usuário aqui. Então esse usuário vai ser carregado através desse objeto user. E lembrando também que eu tenho que importar tanto a classe list quanto a classe ArrayList. Então eu faço a importação dessas duas classes aqui em cima. Feito isso, agora sim eu tenho como salvar o usuário aqui. Lembrando que aqui eu tenho que dar um Ctrl S para salvar, né? Então eu já estou aqui, ó. Quando eu voltar aqui em User Service eu usei o repositório, User Repository. Então eu vou logo aqui abaixo do User, eu venho e salvo aqui. Deixa eu ver se eu chamei aqui o User, não coloquei o S. Então agora sim, salvar. Aqui agora eu importei o User Repository que eu estou utilizando aqui. Então eu tenho que criar esse User Repository. Logo acima aqui do método eu vou criar dentro da classe. Observe que eu estou dentro da classe. Então dentro da classe eu crio esse User Repository. Então agora que eu posso salvar e voltar aqui na classe principal. E aqui na classe principal também eu estou utilizando o User Service, então eu tenho que chamar o User Service aqui em cima. E justamente importar também o User Service lá em cima. Então eu venho aqui, ó, logo posso ser abaixo do scanner, eu importo o User Service. E juntamente com o User Service eu também tenho que importar o User Register e o User, deixa eu colocar aqui, import User Register e o User do Models. Então, feito isso, eu fiz a importação de todas as informações. Aí, quando chegar justamente neste local aqui, ó, User Store Service, que ele for lá, ele vai salvar naquela lista. Então, a partir desse momento, eu já salvo a informação na lista. Então, vou dar aqui um Ctrl S para salvar, vou testar para ver se já tem algum erro. Aqui eu vou colocar os comandos dentro aqui da pasta principal, vou criar um arquivo aqui, comandos.txt, e aí o comando inicial que eu vou chamar vai ser o comando de compilação. Observe que esse comando você já viu em aulas anteriores. Se não tiver visto, aí tá aqui o comando, é só você copiar esse comando. Vou explicar mais ou menos como funciona esse comando aqui. É um comando para compilar. Então ele utiliza o Java, que você já conhece, o "-d", você já conhece também, que ele vai criar o bin, que é a pasta onde vai ficar todos os class, né? E aí aqui, ó, ele vai chamar o Java, que vai chamar a pasta principal para compilar. Então ele vai informar que o principal está nessa pasta e vai chamar também o src com todas os arquivos necessários para fazer a compilação. Então ele vai compilar dentro de todas as pastas e dentro de todos os arquivos que tiver o .java. E esse xlint aqui, ele é utilizado para mostrar a informação na hora que está compilando. Então vamos lá, vou jogar esse comando lá no terminal, vou clicar aqui e vou vir em um terminal aqui, ó, clicar terminal, novo terminal. Dentro dessa opção aqui do terminal, eu vou apertar o Ctrl Shift V e vou dar um Enter.
Então, agora feito o procedimento, temos apenas 17 erros, não estava previsto esse tanto de erro, mas vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos de cima para baixo aqui nos erros, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui essa pasta, vou vir aqui dentro de SRC, não, na verdade dentro de cadastros, vou vir aqui, ó, o botão direito e abrir terminal. Feito isso, aqui eu tenho um terminal independente, aí dentro aqui eu vou colocar a compilação. Aqui agora fica maior para a gente ver o que está ocorrendo de errado. Então vamos lá. A princípio ele fala que, deixa eu ver aqui, dentro, no user server, na linha 6. Pode ter ocorrido algum erro na linha do user service na linha 6. Vamos lá ver o que é então. User service na linha 6. Vamos vir aqui na linha 6. Public class user service. Aparentemente está certo. Ah, não, tá não. Aqui, ó. O erro está aqui, ó. Então vamos lá. Vamos dar um Ctrl S para salvar. Vamos voltar aqui, vou vir aqui, dar um CLS, clear, confundindo os comandos aqui, clear, ele vai limpar, aperto para cima, na seta direcional, ele acha o Java que eu dou um Enter. E ele continua dando vários erros aqui, vamos novamente ver até aqui. Então aqui agora está na principal, na linha 7. Vamos lá, vamos verificar os erros aqui. Então no principal, linha 7, vamos ver o que tem de errado aqui. Ó. Import com models user. Certo, vou vir aqui embaixo no terminal, vou ir por aqui também, que eu acho que é mais fácil. Por lá eu tenho que ficar trocando de tela, então vou vir aqui, compilar novamente por aqui, ó. Ele vai dar o erro. Pronto, agora eu vou deixar aqui o erro aqui para ficar mais fácil para enxergar essa informação. Então, o erro package com models do not exist, então eu devo ter digitado errado alguma coisa aqui. Models. Será que o usuário não coloquei o package? Coloquei. Ah, certo, coloquei o package errado. Então, por causa de um S, ele deu problema. Então, vamos vir aqui agora. Vamos compilar novamente. Agora sim, compilou. Corrigimos aqueles erros. Então, agora nós temos aqui a compilação executada. Agora, o que nós vamos fazer é executar o sistema. Então, aqui nós já temos criado o sistema para cadastro. Então, agora nós compilamos essa informação e agora nós vamos executar através do Java. E aí eu vou utilizar aqui o CP, não sei se eu já utilizei, que é o ClassPass. Ele vai mostrar o caminho inteiro onde está aqui o cadastro. Observe ali, ó. Aqui já tá errada as informações, ó. Porque eu estou pegando a informação já pronta, então eu tenho que colocar aqui cadastro. Cadastro. Observe que se você vier aqui digitar PWD, você vai ver esse caminho aqui, ó. Então o meu tá lá, ó, Home, Linux, Aula, Treina Prog, Java, 30-cadastro e aqui /bin. Então tá certo. Agora sim, aqui ele vai pegar o com empresa, você tem que colocar o nome lá que você colocou aqui em cima, ó, no package. Então tá com empresa e o nome principal. Então vou dar um Ctrl S para salvar aqui, vou pegar essa informação e executar. Ctrl C, vou vir aqui e Ctrl Shift V e dar um Enter. Então deu certo, ó. Ele compilou aquela hora lá e executou. Agora eu estou aqui, ó, na opção. Então eu posso digitar o 0 aqui, ó, ele vai sair. Saiu do programa. Posso dar apertar para cima aqui na tecla direcional, dar um Enter, ele mostra novamente. Aqui o 2, o que ele vai mostrar? Nada, porque eu não fiz nada lá na opção 2, né? Que ó, você vê aqui, ó,
vai ver aqui que tem um cadastrar, 2 mostrar. Só que quando eu digito 0, ele sai do programa. Digito 2, não tem nada dentro entre o 2 e o break. Então a única coisa que ele vai fazer é nada. E agora então aqui eu vou digitar o 1, que é o que nós implementamos. O que ele vai fazer? Ele vai registrar, cadastrar o usuário. Então vamos lá, vou apertar 1, ele vai pedir o nome. Eu digito um nome qualquer aqui, vamos supor, colocar teste mesmo. Vou digitar aqui a idade 10 e pronto. Ele cadastrou. Mas agora como que eu sei se ele cadastrou? Não dá para saber. Então, para saber, eu vou apertar o 0 aqui e sair do programa. Para saber se ele cadastrou ou não cadastrou, eu preciso mostrar a informação. E aonde que eu mostro? É aqui, ó, no 2. Então, dentro do 2 aqui, eu vou ter que criar essa informação. Mas uma coisa, observe, nós fizemos o salvamento da informação dentro de uma lista. Então, essa lista, ela está na memória. A partir do momento que eu apertei 0, saiu do programa, ele reseta essa lista e volta a 0 novamente. Então, quando eu executar o programa novamente, não vai ter nada na lista. A lista vai estar vazia. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cadastrar novamente a informação. Então, agora, primeiramente, eu vou implementar como mostrar a informação. E aí, depois que eu implementar, aí nós cadastramos novamente a informação. E aí, sim, nós vamos fazer, depois que cadastrar, mostrar a informação que nós cadastramos. Então, primeiramente, o que eu vou fazer aqui é chamar um user service, que já está importado ali, e vou criar um novo método, que eu vou chamar o nome de index. E aí, pronto, agora sim, eu vou vir dentro aqui da user service, cadê? Aqui, ó, user service, e vou criar o public index e criar esse método. Dentro desse método, quando ele vier aqui, ele vai chamar o user repository, que é justamente o que nós já temos aqui, e vou criar um método chamado find all, ou seja, encontra todas as informações referentes ao usuário lá no user repository. Então eu vou lá no user repository buscar essa informação. Então aqui dentro do user repository eu vou criar também um public find all para achar todas as informações. E essas informações estão aonde? Estão aqui, ó. Elas vão ser salvas dentro do user. Então eu chamo ele aqui, ó, users. Esses users, eles vão ser encontrados. Então, para eu chegar de volta lá no principal, eu tenho que retornar a informação. Então, eu utilizo o return. Então, agora eu estou utilizando o return para retornar os usuários, mas eu tenho que informar que o que eu estou retornando é uma lista de usuários. Então, eu coloco essa informação justamente aqui no retorno do find all. Então, aqui agora está correto, eu posso dar Ctrl S para salvar e voltar aqui no user service, que foi onde chamou o user repository. E aqui no user repository, quando ele vier aqui, ó, ele vai trazer essa informação, mas não é aqui que eu quero receber essa informação. Então, eu continuo retornando, porque ela chega aqui. Aqui ela procura algum lugar para atribuir. Não quero atribuir aqui. Então, eu mando ela continuar retornando. Ela vai continuar retornando, então eu tenho que informar que ela vai continuar retornando uma linha, uma lista de usuários. Então eu vou salvar aqui também, ou seja, vou retornar onde foi chamado. Onde foi chamado o user, na verdade o index. O index foi chamado lá no principal. Então eu vou voltar aqui no principal. Então aqui no principal eu vou receber numa lista de usuários essa informação, que a user service ela vai trazer a lista de usuários, e esta lista de usuários eu vou salvar aqui no user. Então, a partir desse momento aqui agora, eu tenho uma lista que eu posso mostrar as informações dessa lista. Primeiramente aqui eu vou saltar uma linha, então vou copiar aqui em cima, informação, vou vir aqui, ó, logo abaixo aqui da onde eu recebi as informações, eu vou saltar essa linha. E logo após eu ter saltado essa linha, eu vou perguntar se a lista de usuários está vazia, ou seja, eu vou perguntar aqui, eu falo, ó, user.size, ou seja, eu estou pegando o tamanho
da lista. Se ela for igual a 0, significa que ela está vazia. Então, eu não vou imprimir nada, porque ela está vazia. Se caso ela não entrar lá, então ela vai entrar aqui e imprimir a informação. E aí, quando ela estiver vazia, ou seja, se ela, o user size for igual a 0, então eu vou imprimir uma linha aqui de traçados, imprimir também lista vazia e imprimir aqui outra linha de traçado logo embaixo. Não é aqui, coloquei errado, é na parte de cima. Então, vou vir aqui. É justamente aqui que vai estar vazia a informação se ela for igual a 0. Se ela for maior do que 0, menor ela não vai ser, porque ela já começa no 0. Então, se ela for maior do que 0, ou seja, significa que tenha no mínimo um item dentro da lista. Então, o que eu vou fazer? Vou vir e colocar novamente essa informação aqui dentro de linha, e aí eu vou colocar listas de usuários. Só que eu tenho que colocar esta lista de usuários. Vou saltar mais uma linha aqui, ó. Vou vir aqui, saltar mais uma linha, e essa lista de usuário eu tenho que imprimir. Como que eu imprimo uma lista de usuários? Eu não sei se eu já mostrei isso anteriormente, mas eu posso percorrer essa lista utilizando um for. Então, eu vou utilizar aqui o for você já sabe o que é, e vou percorrer essa lista enquanto ela for, ou seja, eu vou pegar aqui o users.size, ou seja, enquanto ela for, o i for menor do que o tamanho da lista. Dessa forma aqui, ó, vamos supor que tenha um usuário, então o i é 0, i é menor que 1, sim, i é menor que 1 porque i vale 0, então ele vai entrar e vai imprimir aqui o usuário. Como que eu faço para imprimir esse usuário? Eu vou utilizar o system.out.println e imprimir. Eu acho que isso aqui eu já fiz em vídeos anteriores. Acho que foi no vídeo anterior, porque já tem alguns dias que eu fiz o vídeo e eu não revi o que eu fiz lá. Mas eu acho que eu fiz isso aqui, né? Que eu coloquei, só que lá eu imprimia apenas um usuário. Aqui eu vou imprimir. Não, eu imprimi vários usuários. O que nós não conseguimos fazer lá foi salvar o grupo de usuários, né? Por isso que eu estou na sequência aqui. Então, aqui nós vamos salvar os usuários dentro da lista e aqui eu mostro esses usuários através desse ID. Então, posso vir aqui, ó, e trazer essa informação. Então, dessa forma aqui, ó, você já sabe, então é só copiar aqui para cá. Se você voltar aqui, deixa eu ver se é justamente na aula anterior que nós fizemos. Foi aqui, ó, em principal, certo? Aqui dentro de Register Index. Então está dentro de Register. É exatamente mesmo, aqui dentro de Register. Eu não fiz uma lista de usuário, eu repliquei. Isso aqui, ó, mostra o que é a lista de usuário. Aqui, ó, é um usuário e aqui é outro usuário. Então a lista, você tem uma lista de usuários aqui com 2 usuários, só que aqui está repetido. E é exatamente isso aqui que vai acontecer lá na nossa programação. Se você vier aqui, cada um aqui, ó, através do i, ele vale um objeto daquele lá que nós criamos na aula anterior. Então, você vai vir aqui e preencher dessa forma. Quando você preencher dessa forma, cada usuário que existir na lista, ele vai passar dentro desse for e imprimir a informação. Então agora nós já temos aqui a informação para o restante aqui já terminada. Então é isso aí. Então nós terminamos aqui para poder preencher a informação. E aí eu vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui e agora eu posso executar o programa novamente. Então ele não vai ter nenhuma informação salva. Então primeiramente o que eu vou fazer é compilar e começa com os erros. Vamos ver o que deu de errado aqui. O que aconteceu é que na linha 9 ele não conhece o símbolo que eu criei aqui, que é o símbolo list, lá na linha nova de user service, aqui, ó. User service, ele não conhece esse list aqui, ó. Então eu tenho que fazer o quê? Vir aqui em cima e importar esse list. Vou salvar e observe que aqui na sequência também na linha 39 é o mesmo problema, ó. Que eu esqueci, isso aí acontece. Quando utilizamos a programação manual assim,
a gente costuma ter esses problemas. Quando você utiliza algumas ferramentas que faz a autoimportação, quando você digita aqui, automaticamente ele já vem aqui, ó, e importa para você. Só que eu não gosto de utilizar isso porque eu estou ensinando. Isso aí você utiliza quando você está trabalhando, fazendo desenvolvimento. É o que eu estou ensinando, então eu gosto de ensinar tudo no passo a passo, desde a importação manual aqui em cima, para você entender como funciona o Java aqui em si e as outras linguagens que eu estiver ensinando. Então vamos lá, vou compilar o programa em si, ele agora deu certo, e aí eu vou vir aqui e executar o programa. Observe que ele fez aqui a criação do nosso menu, então eu posso fazer o teste. Como eu fiz o teste aqui do cadastrar, agora eu já vou fazer o teste do mostrar. Então, aperto o 2 e dou um Enter. Observe que como não tem nada na lista, eu expliquei para você que não ia ter nada na lista mesmo, porque ele reseta a lista fica salva só na memória. Na aula seguinte eu vou tentar implementar essa informação e salvá-la em um banco de dados. Esse mesmo menu aqui, esse mesmo cadastro, eu vou implementá-lo em um banco de dados, porque aí nós ficamos com a informação salva no banco de dados, não na memória. Nesse caso aqui está salvo na memória, então nós temos que cadastrar toda vez que executarmos o programa. Então vou fazer um cadastro aqui, vou vir aqui, escrever qualquer coisa aqui, fulano de tal. E na idade eu vou colocar uma idade qualquer. Agora sim nós fizemos um cadastro. Se eu apertar o 2, eu vou mostrar aqui o objeto. Observe que ele salvou com o ID 1, fulano de tal e 15. Vamos cadastrar novamente uma outra informação. Agora eu vou colocar ciclano ou tal e uma idade qualquer aqui. E observe que se eu apertar o 2 para mostrar, ele vai mostrar os dois objetos e o ID aqui, ó, é o 2. ID 1, ID 2. Então eu tenho dois objetos aqui que eu salvei. Esse cadastro é um cadastro simples, mas você pode aperfeiçoá-lo e pode utilizar aí para fazer o controle de algum tipo de sistema. Você pode rodá-lo aqui, ou então eu vou apertar o 0 aqui, ó, e dar um Enter, e você pode rodá-lo também aqui no terminal, ó. Se você vier aqui, você pode pôr o terminal rodando em uma máquina e ter o cadastro. Executar, cadê a execução do Java? Não. Deixa eu ver. Vou compilar aqui. Pegar lá a informação acho que ela não ficou salva ali nos comandos. Pegar essa informação aqui, voltar lá e executar. Agora sim. Aí sim, ó, você pode utilizar. Aqui, ó, observe que se eu colocar o mostrar, ele não vai dar. Então, o que precisa aqui? Nós precisamos salvar a informação num banco de dados. Então, o menuzinho já está tudo funcionando. Aí esse aqui já é um programa funcional. E aí você pode ir melhorando. Então, a intenção aqui, deixa eu sair daqui do programa, senão ele fica rodando aqui na máquina. A intenção aqui é você aprender que é possível você fazer um programinha funcional utilizando as classes Java. E a intenção também de você entender aqui, ó, a divisão entre as opções aqui, ó, nos pacotes. E observe que aqui em bin, ó, ele salvou dessa forma lá, o models, register, repository, service, lá com pacote, ó, aqui o principal. Se você clicar aqui dentro de service, ficou user service. Então tá tudo separadinho aqui, ó, dentro de bin, que foi a compilação que nós utilizamos quando nós fizemos esse comando aqui, ó. Ele compilou daquela forma lá. Então está tudo separadinho, tudo certo para você utilizar. Aqui nós utilizamos técnicas que você vai aprender futuramente, como front-end, back-end. Isso aí vai vindo, e então você já tem um contexto, uma ideia do que é. Então aqui nós teríamos o front-end feito aqui, que foi justamente essa parte onde você vem no registro. Isso aqui pode ser substituído por um front-end web ou por alguma outra aplicação. E temos aqui o controlador principal, que ele vai fazer todas as jogadas aqui, né, de pegar do front-end e do back-end, que o back-end no caso aqui
Essa opção aqui é do back-end, né, que ela vai chamar o service, o repository e aqui a lista de usuários, que ela vai trazer através do index. Então esse aqui seria o back-end e esse aqui o front-end. Só que aqui é um contexto bem simples, mas muito simples mesmo, para você já começar a pegar essa ideia de front-end, back-end, um cadastra, o outro guarda as informações. Então essa história aqui ele está guardando por enquanto na lista, aqui no repository. Então em aulas futuras nós vamos salvar isso no banco de dados e teremos outro tipo de treinamento aqui no canal Leucimelo referente à programação. Essa aula ficou bastante extensa. Se você chegou até aqui, eu lhe dou os parabéns porque você persistiu e agora nós vamos seguir em frente aprendendo cada vez mais programação. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.